A paz de Deus a todas as nações do mundo inteiro. Eu, Pedro, agradeço a Deus pelos 1.135 brasileiros que Deus permitiu que chegassem com segurança, saindo ali de Israel e chegando aqui no Brasil, e mais 24 animais, parece. Mas também essas pessoas que Deus livrou das mãos desses terroristas que chegaram aqui no Brasil, também eles terão a obrigação de seguirem Jesus enquanto há tempo, não somente eles, mas todo Israel e todas as nações do mundo têm que seguir o único caminho, que é Jesus Cristo, o Messias. Então, o vídeo que eu, Pedro, falei que iria gravar sobre os 3 últimos papas de Apocalipse 16. Mas antes, vamos ler aqui o Apocalipse 16 inteiro, que Deus fala a respeito das 7 taças da sua ira. As 7 últimas pragas. As 7 trombetas. As 7 trombetas, Deus estava ferindo a terça parte de... Deus vai ferir a terça parte de cada coisa aqui na terra. Mas as 7 taças da ira de Deus será as pragas totais. Mas antes dessas 7 pragas que Deus vai lançar, das 7 taças da sua ira, já vai estar todos os escolhidos de todas as nações do mundo já nos céus. E eles não poderão entrar no templo lá no céu sem primeiro Deus lançar essas 7 pragas. Vamos ver o que vai acontecer, porque aqueles que estiverem seguindo a besta de Roma, que é o Papa, vão ficar acompanhando essas pragas, vão também sofrer. Mas vamos ver o que vai acontecer nessas 7 taças da ira de Deus, antes também de falar sobre os 3 últimos papas. Por que eles viajaram tanto? Por que esses 3 últimos foram os que mais visitaram países no mundo inteiro, países muçulmanos, países de tudo quanto é canto do mundo? E por que os aviões deles nunca caíram? Vamos ver então as 7 últimas pragas antes de falar sobre esses 3 últimos papas, que são os 3 demônios de Apocalipse 16. Pedro, ao ler essa passagem da Escritura, também vai falar sobre os 3, mas depois ainda testemunharei sobre isso. Apocalipse 16. As 7 últimas pragas. Então ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras o Santo, porque julgaste estas coisas, porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas. Também tu lhes deste sangue a beber, são merecedores disso. Eu vi uma voz do altar responder: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e das suas chagas blasfemaram contra o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se,
para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol, do oriente. Então vi 3 espíritos imundos, depois que Deus secar totalmente o Eufrates. Então vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis, vão ao encontro dos presidentes de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu e não se veja a sua vergonha. Então congregaram os reis, congregaram os presidentes no lugar que em hebraico se chama Armagedon, que é em Meguido, ali em Israel. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. A grande cidade, que é Roma, fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho da indignação da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes desapareceram, porque esse terremoto será tão grande que cairá todos os montes. E sobre os homens, todas as ilhas fugiram e todos os montes desapareceram. Por que as ilhas vão fugir? Porque Deus fará tsunamis de chegar a afundar as ilhas. Todas as ilhas fugiram e os montes desapareceram. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras que pesavam cerca de 1 talento, mais ou menos 34 quilos. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande. Esse é Apocalipse 16, que Deus fará acontecer quando os escolhidos de todas as nações já estiverem no reino do céu. Já terão ido ao encontro de Jesus perante as nuvens, nos ares. Ali também se cumprirá a parte do livro de Daniel, onde Deus fala que os que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para o sofrimento eterno. Nesse tempo que Deus fala que enviará várias nações do norte contra os países muçulmanos. A profecia de Deus contra o Irã, a profecia de Deus contra o Líbano, a profecia de Deus contra Gaza, a profecia de Deus contra todos os terroristas pagãos. Onde Deus fala também que vários exércitos estarão no mar Mediterrâneo contra o glorioso Monte Santo em Jerusalém. Mas vai chegar o seu fim e Deus os destruirá nesse dia. Destruirá totalmente no Armagedon também, onde Deus unirá todas as nações do mundo para a peleja contra a cidade de Jerusalém. Mas ali Deus vai proteger. Mesmo assim, Deus vai proteger o povo de Israel. Mas o povo de Israel, boa parte deles também vão ter que se converter ao Messias Jesus, porque muitos não creem em Jesus como Messias. Graças a Deus pelos que já creem e pelos que ainda Deus chamarem todas as nações do mundo. Então vamos ver por que os 3 últimos papas de Apocalipse 16 foram os que mais viajaram em tantos países no mundo. E os outros 262 não? Apesar que o Papa Pio XII ficou em silêncio durante o Holocausto, mas na verdade o Papa Pio XII uniu-se escondidamente com Hitler e apoiando escondidamente Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. E eu, Pedro, ainda fico
de cara que existe ainda autoridades de Israel que ficam pedindo conselho para o falso profeta, o terceiro demônio de Apocalipse 16. Então, vamos ver aqui. Agradeço a Deus pelo, como eu escrevi ali na comunidade, agradeço a Deus pelos 1.135 brasileiros, mais 24 animais, que Deus permitiu que viessem em segurança de avião lá de Israel para o Brasil. Porque agora o negócio ali, entre esses países que rodeiam Israel, vai ficar feio. Deus, como diz ali em Zacarias 11, versículo 1, onde Deus fala: abre a porta ao Líbano, para que o fogo consuma os teus cedros. Deus fala também a profecia contra Gaza, a profecia contra os reinos de Amon, que fica na Jordânia. As profecias também contra o Irã, aonde Deus permitirá que as nações do norte, que estão também aliadas com a besta, avisem pessoas do país do Irã, avise que tipo a Arábia Saudita está avisando para que pessoas do seu país saiam do Líbano, e graças a Deus também os brasileiros já saíram de Israel, porque ali o negócio vai ficar feio. Se Deus fala, abre a porta ao Líbano para que o fogo nesse tempo do fim consuma os teus cedros, é porque vai ficar cada vez pior. Porque é nesse tempo que a palavra do livro de Daniel vai se cumprir, as palavras de Deus, que diz: muitos dos que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para o castigo eterno. É nesse tempo que estamos vivendo agora. Por que então esses três últimos papas, que é o dragão Papa Bento XVI, a besta João Paulo II e o falso profeta Papa Francisco, porque esses três foram os três que mais visitaram países no mundo e os outros 262 não? Vamos ler novamente a parte que se refere ao dragão Papa Bento XVI, que é o próprio diabo. Se refere à besta João Paulo II, que em breve vai ser ressuscitado pelo falso profeta Francisco. E se refere ao falso profeta Francisco, esses três demônios de Apocalipse. Vamos ler essa parte aqui. Apocalipse capítulo 16, versículos de 12 a 16. Por que eles viajaram tanto em todos os países do mundo, mais que os outros 262 papas? Vamos ver agora por quê. Apocalipse capítulo 16, versículos de 12 a 16. Os três papas de Apocalipse 16. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vi três espíritos imundos semelhantes a rãs saírem da boca do dragão, que é Bento XVI, da boca da besta, que é o Papa João Paulo II, e da boca do falso profeta, que é o Papa Francisco. São três espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis e vão ao encontro dos presidentes de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então congregaram os presidentes no lugar que em hebraico se chama Armagedon, que é em Meguido, ali no país de Israel. Está aqui a resposta de Deus, porque o falso profeta Francisco, a besta João Paulo II e o dragão Papa Bento XVI foram os que mais visitaram países no mundo inteiro, conversando com tantos presidentes de todas as nações do mundo. Foi porque a palavra de Deus está se cumprindo, onde Deus diz que eles unirão esses presidentes de todo o mundo lá no país de Israel, no Armagedon, no lugar chamado Meguido. Está aí
a palavra que Deus pôs no meu coração para, mesmo com essa cara de sono, mas graças a Deus se cumpriu o Salmo 3:5 em mim e também na humanidade inteira, onde a palavra de Deus diz: me deitei e dormi. Somente acordei porque Deus me deu força.